Meu querido professor e mestre, tudo bem com você, Dado Schneider? Tudo bem, dos casos vocês me ouvem bem? Perfeitamente, claro e bom som. É uma honra ter você aqui com a gente de novo. A gente tem uma admiração muito forte pelo trabalho que você faz, né? E está aqui com a gente novamente no Cops Party, no Cop Talks, desculpa, Cops Party é outra coisa, Cop Talks. É uma honra. Então eu deixo o palco com você para você falar um pouco aí sobre nada é mais moderno do que cooperar. Seja bem-vindo. Olha, para mim é um prazer, tá? É uma honra. O pessoal que está aí na organização sabe, eu viajo muito. E quando fecharam a palestra comigo, eu digo, olha, eu estarei num hotel em São Luís do Maranhão. Tomara que as condições sejam boas. Mas se vocês vissem o que eu... Ó, viu? Caiu, viu? Atenção. Se- Desculpe. Fui elogiar, dizer que estava bom. Vocês estão me ouvindo bem aí? Alô? Desculpe, tá? Peço imensas desculpas à audiência. Eu fiz uma enjambração aqui num totem, mas eu acho que eu consegui encaminhar aqui a nossa estrutura. Bom, nada mais importante que cooperar. Por quê? Só um pouquinho que tudo que eu tinha aqui caiu. Só um minuto. Eu vou pedir desculpa a vocês. Me preparei tão bem, mas deu tudo errado, caiu tudo aqui. O pessoal que já me conhece sabe que eu sou assim, mas olha só. Eu pesquiso o comportamento da geração Z. E eu tenho mais de 20 anos, vai ter que ser na mão. Eu tenho mais de 20 anos no movimento cooperativista. Então, vai ser assim. Quem sabe fazer ao vivo. Eu costumo dizer que nós não fomos preparados para a chegada da internet, porque a internet foi uma grande mudança na nossa vida. A internet tirou o mundo que era vertical, o mundo era vertical. O século XX era assim, ó, jovem era jovem na base da pirâmide, aberto ao novo, e velho era velho lá no topo da pirâmide, resistente à mudança. Então a gente se diferenciava por idade no século XX. E, e vem a internet, e a internet altera a estrutura vertical do mundo para uma estrutura horizontal por um simples motivo. A internet traz infinitas novas fontes de informação. E quando a gente estava lá no mundo do século XX, o mundo do século XX era vertical. A informação, olha aqui, ó, quem não está olhando, presta aqui atenção, a informação estava lá em cima. E como a informação sempre foi poder, o poder sempre esteve na mão dos mais velhos. Com a internet, que traz infinitas novas fontes de informação, se distribui a informação, se compartilha, se dissemina, se democratiza, e aí a informação passa a não estar mais lá em cima, dentro de casa, no ambiente estudantil escolar e no ambiente profissional, a informação passa a estar democratizada, alterou a estrutura de força da sociedade. Então eu costumo dizer que nós fomos criados para um mundo vertical do século XX e passamos a viver num mundo horizontal do século XXI. O que isso muda na nossa vida? Muda muito, porque eu costumo dizer, quem me conhece sabe, que eu tenho um bordão, que eu digo assim, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos, que eram chatos e rabugentos, eles estavam lá em cima, e eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho, no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. E eu digo, o mundo mudou bem na minha vez. Porque é exatamente isso que aconteceu. A gente foi preparado para um mundo de subir na vida, crescer na profissão, galgar postos, e de repente vem uma geração completamente diferente, que é a geração Z, que muda a estrutura de forças na sociedade. E como eu estudo a geração Z desde que ela surgiu, eu já venho dizendo isso aqui. Olha, gente, eu tenho muita vivência no mundo do cooperativismo, tá? Tem muita gente que está me assistindo que já viu palestra minha. Tem coisas que eu digo há 17, 15, 12 anos, de 10 anos para cá, começaram a prestar mais atenção. Eu dizia, olha, o mundo está completamente diferente porque veio ao mundo um tipo de gente completamente diferente, que é a geração Z. E ela vai nos influenciar muito o nosso comportamento. E é interessante, porque quando eu era jovem, né, no século XX, os jovens queriam parecer com adultos. A gente se vestia como adulto. Eu tive barba cedo, então eu deixei crescer a barba para parecer mais velho. Muitas pessoas fumavam. Então, os jovens do século XX
tentavam se parecer com os adultos. Agora, no século XXI, tudo que os adultos querem é se parecer com os jovens. Então, assim, nós estamos muito seguindo aquela coisa de viver o tempo inteiro no celular. Isso é coisa da geração Z, mas nós adultos estamos assim também. E a geração Z verdadeiramente está mudando muito, e ela tem algumas particularidades que, como nós, olha aqui, ó, olha aqui para mim, como nós lidamos com a autoridade olhando de baixo para cima, a geração Z não olha para a autoridade de baixo para cima. A autoridade está aqui no mesmo plano para a geração Z. Então, mudou a estrutura de forças e a gente muitas vezes acha que eles são insolentes. Mas olha, todos os jovens foram insolentes. Eu lá no passado, eu peguei o finalzinho da era hippie. Nós somos muito revolucionários. Por que que eu falo isso tudo? Eu falo isso tudo porque está vindo uma leva de gente que não conhece o cooperativismo. E o cooperativismo, olha, faz 20 anos que eu digo isso, tá? Faz 20 anos que eu me maravilhei depois que eu entendi o que é o cooperativismo. E faz 20 anos que eu entendi que o cooperativismo é muito moderno. Só que o cooperativismo é intramuros. Eu sou professor de comunicação e eu costumo dizer, ó, a comunicação não é o que a gente diz, é o que as pessoas percebem. E se o mundo lá fora do cooperativismo ainda não percebeu na sua totalidade, na sua complexidade, as suas vantagens, né? O cooperativismo, a culpa é do cooperativismo. Por quê? Porque o cooperativismo é muito intramuros. Ele pressupõe que todo mundo que está dentro dele sabe como é que funciona o mundo, né? A cooperativa, só que a sociedade ainda não sabe como funciona. E tem uma massa imensa de jovens que vai ficar muito seduzida pelo discurso, pelas práticas e pela essência do cooperativismo, porque o cooperativismo não é assim como o século XX, ó, vertical. O cooperativismo sempre foi horizontal e nós estamos vivendo uma era horizontal. Então isso, se bem explicado e bem vendido, pode parecer música aos ouvidos, tá? E aos olhos da geração Z. Eu vou agora, como destruiu todo o meu totem, comecei falando que eu estava muito satisfeito que eu tinha montado toda uma estrutura, o pessoal da produção aí viu que eu tinha um totem, mas aqui, como ruiu isso tudo aqui, eu estou tendo que segurar o meu celular, eu vou ter que agora ler e vou dizer para vocês coisas bem modernas, para mostrar, assim, o que tem de moderno no mundo hoje. Então, assim, por exemplo, a Microsoft, principalmente a Fundação Gates, pô, empresaça moderna, global, ela tem uma ação voltada à comunidade, tá? E eles fazem muitas coisas, principalmente na África, né, coisas de... Vale a pena ver um documentário do Bill Gates na Netflix sobre cura de doenças, malária, etc. A Amazon, ela conseguiu essa... A Amazon é um gigante, né? Ela conseguiu esse salto gigantesco porque ela tem uma colaboração integrada, todos os, né, mais do que um site de entregas, mais do que um marketplace, a Amazon é um ecossistema e é muito a colaboração integrada entre os participantes desse ecossistema. Assim, o Google, tá? Tem a Google Education, que é formação educacional contínua. Então, assim, isso são coisas. Eu estou falando para vocês coisas muito modernas. Então, olha só, ação voltada à comunidade da Microsoft, colaboração integrada da Amazon, formação educacional contínua do Google, a Zappos, que é uma empresa revolucionária do Vale do Silício, ela tem uma gestão completamente compartilhada entre todas as áreas, os escalões da empresa. Eu tive o prazer, mais um exemplo agora nacional, eu tive o prazer de trabalhar como consultor da Magalu, eu fui o evangelista digital na virada digital do Magalu, e o Magalu tem também no seu ecossistema livre participação de todos os membros, tá? Então, assim, é uma coisa muito moderna. A Apple, tá? Os profissionais têm, assim, muitos têm uma ação livre e autônoma, assim, uma coisa muito moderna. E a meta lá do Zuckerberg, tá? Ela tem a democratização econômica porque ela, em vários dos seus parceiros, ela distribui. Olha só, não sei se vocês estão entendendo. Eu falei de Microsoft, falei de Amazon, falei de Google, falei de Zappos, falei de Magalu, um exemplo nacional, falei de Apple, falei de Meta, né, do Facebook, que são assim o que tem de mais moderno no mundo hoje. E eu falei de
ação voltada à comunidade, falei de colaboração integrada, falei de formação educacional contínua, falei de gestão compartilhada, falei de livre participação, falei de ação livre e autônoma, falei de democratização econômica e atenção, vocês viram o que eu fiz aqui? Eu peguei exemplos de empresas muito modernas, globais, tá? E eu mudei alguns princípios que talvez sejam bastante familiares de quem milita dentro do mundo do cooperativismo. Então, eu usei como exemplo o Magalu, que é adesão livre e voluntária. A Zappos é gestão democrática. A Meta do Facebook é participação econômica. A Apple é autonomia e independência. O Google é educação, formação e informação. A Amazon é intercooperação. A Microsoft é interesse pela comunidade. Vocês viram que os 7 princípios do cooperativismo, lá do Padre Amsterdam, lá de Rochdale, vocês viram que não existe coisa mais moderna do que o cooperativismo? Então, o que o cooperativismo tem que fazer? O cooperativismo tem que se explicar, tem que contar a sua história, tem que se popularizar, porque tem uma geração toda nova que não é a geração aquela, o meu pai, o meu avô conseguiu o primeiro crédito junto à cooperativa e comprou um pedacinho de terra. Já o meu pai dinamizou as terras do meu avô, continuou na cooperativa. Não necessariamente o neto ou a neta vão continuar sócios, né, cooperados numa cooperativa de crédito só porque o pai e o avô foram. Isso parou neles. A geração Z é completamente diferente. Ela não atua mais assim como no século XX, ela atua assim. Então, o cooperativismo tem que se apresentar para a geração Z. Eu tenho dado muitas palestras em cooperativas por esse Brasil todo, e já dei fora uma, porque eu sou especialista na geração Z e eu falo, olha, a geração Z está louca para saber que existe o cooperativismo, só que o cooperativismo não bate na sua porta. Então, o cooperativismo tem que se apresentar cada vez mais para a sociedade, e principalmente para a geração Z, porque não era tão moderno o cooperativismo há 20, 30 anos, quando os millennials, que os jovens da virada do milênio, a geração Y é chamada de millennials por isso, quando os jovens, na virada do milênio, quando eu entrei no cooperativismo, na virada do milênio, eu disse assim, o cooperativismo tem um discurso muito velho, ele não fala para os jovens. Mas nesses 20 anos, o cooperativismo avançou tanto e abriu tanto a sua cabeça, e entrou uma nova geração que é totalmente horizontal, que não é a geração vertical, porque a geração Y, esses milênios que agora estão chegando perto dos 40, esses são adultos que, quando eram jovens, eles também respondiam para os mais velhos. E a geração Z é totalmente diferente. Então, eu acho que o cooperativismo está com a faca e o queijo na mão para se apresentar para a geração Z e mostrar que não existe nada mais moderno do que o cooperativismo. Luiz Cláudio, eu gostaria de debater com você, tá? Eu gostaria de pedir inúmeras desculpas, porque tudo ruiu aqui no hotel, mas esse é o meu recado. Eu acho que o cooperativismo é muito moderno, só que ele tem que se explicar, se apresentar, e principalmente para a geração Z, que nós teremos boas, assim, surpresas. Esse era o meu recado e eu gostaria mais era de comentar com você e debater com você, e até se alguém quiser fazer alguma pergunta, poder debater com a plateia. Dado sempre inspirador, né, o Dado? Você traz aí umas provocações aqui. Eu queria que você repetisse, que Eu eu estou estou recebendo segurando aqui, eu um... estou tendo que segurar o celular, cara. Desculpe, tá? Caiu Não, tudo fica aqui. tranquilo. O importante é ouvi-lo. Fica tranquilo. E a gente está ouvindo você perfeitamente. O Dado, eu tenho Ótimo. recebido aqui alguns comentários para você repetir, por favor, Sim. a relação, aquele paralelo que você fala das 7 empresas com os 7 Tá. princípios. Repete eles, por Eu, favor. Achei olha máximo só, aquilo. que eu tive que colar, né? Isso aqui, eu já fiz algumas palestras em cooperativas usando esse. Isso foi o que criei, tá? Eu disse assim, puxa, os princípios do cooperativismo eles são muito modernos, só que da maneira como eles são apresentados parece coisa de velho, né? Então, como é que eu vou apresentar para jovens o cooperativismo? Já dei algumas palestras para jovens explicando o cooperativismo.
E aí eu peguei o gancho. Quais são as empresas mais badaladas, né? Ah, é Amazon, é Google, é Meta, é Apple. E peguei a Magalu, que é um super ecossistema. Eu tive o prazer de participar do início dessa mudança da Magalu, tá? Então, assim, e aí eu botei, eu vou repetir aqui. É, a Microsoft, que é muito voltada à comunidade, né? Eu botei ação voltada à comunidade. Eu modifiquei a adesão, né? Eu modifiquei um pouco o interesse pela comunidade, né? O interesse pela comunidade eu botei a ação voltada à comunidade. E aí eu fui apresentando as outras, né? As outras marcas com seus exemplos muito modernos e o pessoal não notou. E aqui, obviamente, no online, eu não conseguiria fazer isso, mas é muito legal porque eu boto o logotipo da empresa, né? Boto o princípio reescrito por mim e o pessoal não se dá conta que são os princípios cooperativos, até porque eu faço fora de ordem na hora, como eu mostrei para vocês, eu li fora de ordem, né? Que a adesão livre voluntária é o primeiro, mas na minha ordem lá estava, né? Tava lá em sexto, sétimo. Você gostaria que eu falasse os exemplos novamente, é isso? Se você puder falar, até porque as pessoas pediram isso. Ah, fala pro Dado falar de Tá, novo o negócio, porque depois a tá, gente então vai olha tá só, sendo gravado, tá aí vai gravado, demorar para ir. É, mas tá, se você tá, puder falar, tá, tá, mas tá fora de ordem, mas assim, você aí, hein, cite a fonte, hein, tá? Você tá aí anotando, isso aí foi criado por mim, então, por favor, cite a fonte. Vamos lá. tem que ser. Para a Microsoft, que tem muita ação voltada à comunidade mesmo, é ação voltada à comunidade. Da Amazon, colaboração integrada. Da Google, formação educacional contínua. Das Apos, gestão compartilhada. Da Magalu, livre participação. Da Apple, ação livre e autônoma. E da Meta, democratização econômica. Aí agora, pegando na ordem dos nossos Sensacional. princípios, né? A Magalu é adesão livre e voluntária. As Apos é gestão democrática. A Meta é participação econômica. A Apple é autonomia e independência. A Google é educação, formação e informação. A Amazon é intercooperação. A Microsoft, interesse pela comunidade. Ou seja, nada é mais moderno que o cooperativismo. Muito bom, Dado. Deixa eu te fazer uma pergunta que também chegou aqui para a gente. Você você fala bastante de gerações. Você falou agora da Sim, geração Z, que é aquela geração lá, sim. touchscreen total, é o meu filho. Eu tenho aqui a geração Z, eu não consigo ver Tem meu uma pior, filho. tá? Tem uma Tá pior. A que vindo uma veio pior? depois é pior. É, Pelo a que amor de veio. Que idade tem o teu filho? 14. Ah, 14, ele não começou fazendo assim, ó, com o dedinho na tela. A infância dele ainda não foi assim com o dedinho. Ele só pegou isso depois dos 6, 7 anos, tá? Mas Sim, esses que com menos de um ano, que não sabe caminhar, não sabe falar, já estão com o dedinho, estão chamando de geração alfa. Eu não gosto muito do nome, eu prefiro um nome que eu ouvi mês passado, que foi um francês que sugeriu chamar essa geração do dedinho de geração IA, que é de inteligência artificial, tá? Então, assim, muito esse bom. pessoal aí, a geração IA, eu gosto mais de geração IA do que geração alfa, porque a geração que, como eu faço assim, olha, Cláudio, como eu digo assim, olha, a geração Z veio a bordo da internet, eu faço assim nas palestras, dizendo assim, que a internet trouxe infinitas novas fontes de informação, então ela veio a bordo da internet. Essa geração com o dedinho é a geração que está vindo a bordo da inteligência artificial. Ela, quando tiver a idade do teu filho, vai ser óbvio ela falar com a parede, porque nós vamos falar com a parede, nós não vamos mais falar com o celular, né? Nós vamos falar com a parede e a parede vai responder para a gente, que nem os Jetsons. Essa geração do dedinho, para ela já vai ser mais natural isso, entendeu? Mas eu Então, te eu nem interrompi, não vou deixei de fazer. fazer a pergunta. Não, não. E a pergunta, assim, eu nem vou falar para você responder sobre essa geração IA, porque senão seria mais tenebroso para eu entender. A minha pergunta, às vezes, ela é redundante para várias pessoas, mas eu gosto de ser redundante porque para pessoas diferentes, porque eu consigo ter reflexões diferentes. Isso é bacana. Um dos grandes desafios, assim, a gente, como veículo de comunicação, muitos presidentes de cooperativas perguntam se eu tenho novidades sobre o futuro, perguntam se eu tenho a solução dos problemas do futuro,
Ô Luiz, como que eu mantenho a minha cooperativa relevante para o futuro? Ou o meu segmento da minha cooperativa relevante para o futuro? Eu digo que eu não sei a receita, mas uma coisa que eu tenho sempre dito é investir na busca, na atração dessas novas gerações. Eu vou citar a Z aqui. Na sua opinião, o que falta ou o que não está sendo feito ainda para que as cooperativas possam entender que o futuro é atrair a geração Z para essa dança, para que a geração Z possa entender de que eles vão ser empreendedores no futuro, né? Eles parece que eles já nascem com essa vontade de empreender, mas porém, por que não empreender de forma cooperativa? Não é, você entendeu? Por que já não doutrinar essa geração para que quando ele for empreender, seja de forma cooperativa? Queria a sua opinião. Bom, olha só pegando o gancho dos presidentes de cooperativas que perguntam a você sobre o futuro, eu tenho esse bordão já faz 20 anos, e o meu livro, né, faz 10 anos, agora estou lançando finalmente o segundo livro, mas o meu livro se chama O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, e eu boto esse slide nas palestras, eu digo, olha, com a inteligência artificial e pós-pandemia, porque a pandemia foi tipo uma guerra, nós agora estamos num pós-guerra, né? Nós estamos semelhante à segunda metade dos anos 40 no século XX. Assim, nós estamos reconstruindo conexões, reconstruindo, né, negócios e parcerias, estamos nos reconstruindo como pessoas, inclusive. E eu digo, olha, a gente não sabe bem o que vai acontecer no mês que vem, nem no ano que vem, né? Então agora não é só mais o mundo que mudou bem na minha vez, agora é o futuro que mudou bem na minha vez. O pessoal fica assustado quando eu digo isso, mas eu digo assim, a gente não pode se assustar pelo seguinte, uma coisa é certa, vai aumentar a mudança, vai aumentar a velocidade da mudança, o que a gente não pode é não ficar de olhos abertos e ligado. E tem algumas coisas, olha, não é brincadeira. Eu acho que faz uns 15 anos, numa palestra que eu dei, eu acho que talvez o Sicredi, assim, nacional, faz uns 15 anos que eu disse. Digo, olha, vocês têm os conselhos das cooperativas e são formados por pessoas representativas da comunidade e também representativas na história da cooperativa. E são todas, em geral, maduras de meia idade para cima, tá? Eu não vou dizer velho porque não é o caso, tá? Eu acho que o problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado. Eu sou velho, mas eu não sou ultrapassado. Você, com toda essa barba branca, é velho, mas não está ultrapassado, está ligado no mundo, tá? Mas assim, eu acho que as cooperativas tinham que ter dois conselhos. O conselho de notáveis, né? E o conselho de jovens. Porque colocar jovens no conselho, eles vão ser deglutidos pelos velhos. Estou sendo muito honesto. Eu conheço bem cooperativa. Mas tem um conselho de jovens, tá? Das gerações Millennial e geração Z, que mostram o que funciona e o que não funciona para eles. Eles podem ser muito úteis para o conselhão, o conselho mesmo, de verdade, tá? Da cooperativa e para os gestores, tá? Então, assim, eu adoraria, tá? Montar conselhos de jovens, tá? Não que eu seja jovem, mas assim, que eu tenho a linguagem deles, né? Eu sou embaixador da Campus Party, lá eu falo com eles o tempo todo, né? Eu sei, por exemplo, eu sei como dizer que eu gostei de uma coisa, né? Não é mais assim fazendo aquele coraçãozinho, é assim que se faz, tá? Então, assim, se você faz coraçãozinho, você é velho, né? Tem que fazer um coração, assim, tá? Então, assim, a linguagem que eu tenho com eles. Eu adoraria montar conselhos de jovens para as cooperativas. Por quê? Porque a gente precisa saber o que funciona e não funciona. Porque nós estamos diante de tanta mudança que muitas vezes a gente aprende com os mais novos. E não era assim, a gente aprendia só com os mais velhos. Mas com a democratização do conhecimento e agora com a inteligência artificial, não sei se você já entrou no chat GPT e afins, assim, o salto que nós estamos dando nesse ano, tá? Impressionante. A gente não falava a gente não falava inteligência artificial no Natal passado, tá? Não foi assunto no nosso Natal, assunto de família. Nós não vamos ter outra coisa para falar nesse Natal de coisas que a gente fez aqui no celular com a inteligência artificial. A velocidade é tão absurda que a gente não pode mais estar desplugado a isso. E é bom ter gente que nos dê consultoria, gente da nova geração. Então fica aqui um apelo, uma sugestão, uma dica, tá? Trocar informação. No passado, quem sabia tudo era velho. Agora, está em aberto. A gente tem que trocar informação. E o cooperativismo
A gente tem que cooperar. E na questão de ser empreendedores, só para terminar o que você falou, eles não nasceram com aquela nossa ideia de que a gente tem que ter um empreguinho. Eles já nasceram com a ideia de que ele tem que se virar e eles têm que empreender. Por isso que eles não fazem mais concurso. Sabia que eles não entram mais em concurso público? E sabia que eles entram em concurso público, a família diz assim, graças a Deus tem caminhado na vida e 2 meses depois eles saem? Eles são diferentes. Então a gente tem que São conviver com esses diferentes. diferentes. É São isso. Essa é a minha diferentes. grande dica. E se eles Não, souberem que o cooperativismo é a cara deles, se eles souberem que o cooperativismo é a cara deles, eles vão aderir ao cooperativismo. Que não você existe falou nada tudo. mais moderno que o cooperativismo. O que a gente. E cai de novo naquele nosso grande gargalo da comunicação. Quanto mais a gente puder levar o Sim. cooperativismo nessa linguagem dessa geração para que eles possam entender, né? Eu acho que aí a gente consegue ter essa atração desses jovens aí para o nosso. E eu adorei essa ideia de grupos, né? De conselhos, né? De jovens Não nas chama de conselho, cooperativas. chama de grupo, porque conselho pode rivalizar Grupo, com os grupo, eles velhos. também não gostam. É uma palavra meio É, ultrapassada. Eu é, faço parte do conselho. é. Mas quantos anos você tem? 14. Uai. Né? Eu acho que tem que ter uma outra nomenclatura. Interessante isso, interessante, Dado. Uma outra pergunta que chegou, até para ser a última, para finalizar aqui, Dado. É. O que as cooperativas podem aprender com as empresas e o que as empresas podem aprender com o cooperativismo? O Olha, que a eu gente acho que o poderia que as... fazer um troca-troca aí? Vamos falar dos bons exemplos, tá? O que os Bons bons exemplos. exemplos das empresas têm para ensinar para o cooperativismo é a agilidade. Às vezes, porque é tudo em assembleia, porque é tudo decisão compartilhada, porque tem que consultar conselho, às vezes a cooperativa fica mais lenta do que o mercado exige, tá? Então, assim, as boas práticas não é de decisão abrupta e apresentada, mas assim, agilidade na resposta e na entrega, eu acho que as boas empresas privadas podem ensinar para o cooperativismo. Mas eu acho que o que mais o cooperativismo pode ensinar para as empresas é esta liga. E eu falo muito isso quando entra muita gente nova na cooperativa, eu digo assim, a liga que o cooperativismo dá entre os associados e entre a própria diretoria e equipe da cooperativa, essa liga é imbatível, porque o senso de cooperação está na gênese, e não necessariamente numa empresa privada o senso de cooperação entre os departamentos, por exemplo, ou entre pessoas de uma mesma área, né? Às vezes tem uma rivalidade monstra, e no cooperativismo a gente não deixa. Mas eu tenho, às vezes, eu sempre faço a ressalva. Na essência, o cooperativismo é cooperar. O que a gente não pode tolerar em 2023, dentro de cooperativa, é vaidade. E ainda tem muito.